A natureza das penas e gozos terrestres. Esse é o tema do estudo de hoje. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Nós estamos essa semana aqui com o Encontro com Kardec número 87, onde nós vamos ver ainda no capítulo 2 das penas e gozos terrestres. Vamos falar sobre a natureza dessas penas e gozos. Eu sempre digo, não esqueça, sua prece inicial é muito importante, a ajuda de bons espíritos com a presença para o entendimento dessas questões e, evidentemente, deixar o seu joinha, inscrição no canal, aquelas coisas que ajudam o canal a crescer e a gente poder ter mais condições de divulgar a doutrina dos espíritos para outras pessoas também. Vamos lá? Vamos começar o estudo. Livro 4. Esperanças e Consolações das Penas e Gozos Futuros. Natureza das penas e gozos futuros. Primeira parte. Perguntas 965 a 973. Natureza das penas e gozos futuros. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, assim o diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Porque das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações, e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. A alma não é matéria como nós conhecemos. No início do Livro dos Espíritos, na questão 22, quando perguntado sobre a matéria, o benfeitor responde que a matéria existe em vários estágios e que não sabemos, não conhecemos, que pode ser tão sutil que a gente nem perceba que ela existe. Kardec define como sendo o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, o espírito desencarnado tem impressões muito mais abrangentes porque está em total liberdade. Quer dizer, ele não depende da matéria, mas tem impressões muito mais fortes, diferentes e sutis. Então, a dificuldade que passar, que seriam as penas, ou as facilidades, que seriam os gozos, os estados de bem-estar, são muito mais intensas, mas não são materiais. E a gente nem consegue falar muito sobre alguma coisa que a gente não conhece, né? Ou sobre uma sensação que nós não tivemos. É preciso muito mais desenvolvimento moral e intelectual para entender certas impressões. É como o exemplo da criança que foi dado pelo benfeitor. Não vão compreender o que ainda não conhece. Daí vem as figurações que fazemos sobre essa condição da vida futura. E muitas vezes também induzidas por pessoas totalmente mal intencionadas, como forma de exercer poder, pelo medo, pelo temor. Mas é fato, nós que vamos conhecendo mais sobre a vida em si, deixamos de lado essas fantasias, tipo aquela do inferno, né, com o diabo espetando com o tridente, coisas do gênero. Vamos seguir? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade.
não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para a conseguirem trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram, por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Citais, entre as condições da felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, gozo do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. A doutrina espírita nos deixa muito claro que a felicidade do espírito absolutamente não tem nada de material. Os espíritos, na medida em que evoluem, se livram de sentimentos ruins, como foi dito ali, como ódio, inveja, ciúme, vaidade e tantos outros. E se livrando disso, eles vão evoluindo e se sentindo cada vez mais felizes pelo fato da prática do bem, da ajuda que podem dar para a evolução de outras pessoas e servindo de exemplo para tantos outros. Enquanto encarnados, nós temos inúmeros objetivos na vida e nos sentimos felizes ou infelizes de acordo com a nossa compreensão, não é isso? Para uns, ser feliz é ajudar, é servir. Para outros, é ser servido, com posses, ostentação. O benfeitor também fala ali sobre o cantar louvores, que na realidade, pessoal, é sentir-se satisfeito, feliz, e não necessariamente fica lá cantando para Deus. Veja, Deus não precisa que ninguém fique bajulando ou fique na eternidade ocioso sem fazer absolutamente nada. Isso não condiz com a sabedoria de amor e da justiça de Deus. Como disse Jesus, meu Pai trabalha incessantemente. Então, se Deus trabalha sem parar, se Jesus trabalha sem parar, acha mesmo que depois que sair da terra, nós vamos ficar de papo pro ar apenas cantando para Deus? Não dá, né? Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva,
desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem susceptíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde possa lhes oferecer o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões se já não têm objeto real? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que não lhe é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. A ideia que os homens fazem das penas e gozos da alma após a morte será mais ou menos elevada conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria, compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Diz-nos a razão mais esclarecida que a alma é um ser espiritual e que, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que atuam apenas sobre a matéria, o que não significa que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais em teoria, mas como realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas ao mesmo tempo mostram-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena, e embora despojadas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, não deixam de ser menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc. Os sofrimentos também dependem do nosso estado, quer dizer, o estado de cada um, estado evolutivo. Aqueles que são apegados à matéria vão sentir necessidades psíquicas de prazeres materiais, como se estivessem encarnados. Isso vai levar ao desespero, certamente, e vai interromper qualquer processo de evolução. Porque, além de se sentirem, de sentir essas necessidades, que na realidade nunca vão poder suprir,
ainda se sentem mais infelizes porque acham que nunca vão ser felizes. Porque vão ter que ficar assim, pela eternidade. Isso, mais uma vez, não condiz com a bondade de Deus, né? Jamais Deus deixa de amparar. Só que por se sentirem assim, esses espíritos acabam por influenciar negativamente outros no mesmo estado evolutivo. Tem muitos relatos pela psicografia de espíritos que eram obsessores de outros espíritos. Acabam ficando ali estacionados, mas de qualquer forma essa influência é menor do que se eles estivessem ali obsidiando, influenciando quem está encarnado. Nesse caso, o que está encarnado está mais sujeito a essa situação de influência negativa, justamente por estar ainda muito apegado aqui na matéria, né? Agora, é claro, depende de cada um. Algumas pessoas se deixam influenciar totalmente e outras não deixam. Mas isso em função do seu próprio estágio evolutivo, mesmo que encarnado. De toda forma, o nosso pensamento é a mola mestra de tudo. Se ficarmos mentalizando apenas prazeres materiais, vamos ter, certamente, sempre a companhia de espíritos com a mesma sintonia, ali nos influenciando, sabe? E quando nós passarmos para a vida espiritual, nós vamos ter a mesma necessidade supérflua que temos aqui. Ao passo que, na medida que procuramos meios de fazer da nossa vida uma sequência de ação mais útil, mais voltada para o bem, para o desenvolvimento, quando a gente passar para a vida espiritual, a possibilidade de sofrimento é bem menor, isso é claro, mas tudo dependendo da nossa conduta enquanto estamos aqui. Bem, encerramos por aqui esse encontro e no próximo, que será o Encontro com Kardec 88, nós vamos continuar com a segunda parte desse tema, que é a natureza das penas e gozos terrestres. Agradeço muito estarem acompanhando todo esse trabalho que a gente tem feito já há algum tempo e também acompanhando, como foi o caso de hoje, esse estudo até o final. Não se esqueça de fazer a sua prece final, agradecendo a presença de bons espíritos e, evidentemente, se não deixou, deixa o joinha agora. Se não se inscreveu, se inscreve no canal agora, comenta, se entender que tem alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, não importa, terei o maior prazer em responder e compartilhe também para que outras pessoas possam ter acesso a esse trabalho de estudo que a gente faz. Muito agradecido. Fiquem na paz.